E paz, meus queridos irmãos e também irmãs, desejo a todos que as bênçãos do nosso eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja sobre cada um de vocês. Irmãos, o assunto que nós vamos estudar hoje é a respeito do livro de Daniel, que foi um servo de Deus, considerado um dos quartos profetas maiores. Certo, irmãos? E se nós observarmos no capítulo 9, nós vamos ler aqui no capítulo 9 apenas o título, pois para não tomar muito tempo, diz assim: o título na minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, você pode ter outra Bíblia, mas mais ou menos será a mesma coisa, ok? Diz assim: a oração de Daniel e as 70 semanas do Messias. Então já entendemos que Daniel foi um profeta messiânico. Por esse motivo, muitos judeus não consideram Daniel um profeta, porque o que ele falou cumpriu-se na íntegra. Isso eu posso dizer porque estive em Israel e conversei com um judeu e ele disse para mim que Daniel não foi um profeta. E dentro do que eu tenho estudado, tenho encontrado alguns rabinos que não consideram Daniel um profeta. Não estou generalizando, mas estou falando daquilo que eu estudei, ok? Porém, não estou falando que são todos, porque existem hoje judeus messiânicos. Certo, irmãos? Mas vamos diretamente a Daniel, que é um assunto que nos tem trazido à luz. O Senhor tem nos dado a luz para tratar desse assunto. Então, irmãos, Daniel foi um homem temente a Deus e que sempre se dedicou à oração e buscava o Senhor constantemente. E ele era de uma família real, se nós formos ler no livro de Daniel, no capítulo, vamos lá, Daniel capítulo 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Certo, irmãos? E vocês podem ver que Daniel foi colocado numa posição tanto elevada, porque ele foi colocado na corte. Está escrito aqui, ó, educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Então ele não era uma pessoa assim que foi colocada em qualquer lugar. Ele foi levado cativo, mas ele foi levado cativo para ficar na corte, para trabalhar ali junto com os que estavam com o rei. Foi escolhido, não só ele, mas Daniel, Azarias, Misael e Ananias. E depois foram trocados os seus nomes, conforme nós vamos adiante ver nos outros capítulos. Porém, irmãos, Daniel se destacou de todos eles, a ponto de o rei Nabucodonosor se agradar muito dele. Deu a ele cargo como príncipe. Isso trouxe até um pouco de ciúmes, não é? Quiseram até acabar com a sua reputação ali dentro de Babilônia, mas o Senhor era com ele e ele era um homem de oração. Diz a palavra que sempre ele orava virado para a banda de Jerusalém. Ele era um homem judeu, religioso e cria totalmente na Torá e nas leis conforme eles tinham no momento. Certo, irmãos? Embora ele profetizou a vinda do Messias. Irmãos, tudo isso é um fato muito maravilhoso que dá para nós entendermos que a palavra de Deus ela é inerrante. Não tem como, não existe erro, não existe falha, não existe nada. Quem diz que ela não é, está enganado. Porém, quem diz que ela é inerrante está enganado, porque ela é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Falando a respeito de Daniel, irmãos, vemos que dentro do reinado de Nabucodonosor, Daniel teve uma experiência, posso dizer, ele e seus companheiros, que já retrata a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês querem ver? Quando ele chegou ali, irmãos, no reino de Nabucodonosor, Nabucodonosor, o que ele fez? Ele ordenou, irmãos,
deu uma ordem ao seu servente, ao servente que cuidava lá dos seus prisioneiros, irmão. O chefe dos eunucos pediu a ele que desse a mesma comida, a mesma ração de cada dia, da porção do manjar do rei e até do vinho do rei para eles. Porém, aquela comida, irmãos, ela era sacrificada a ídolos da Babilônia. Daniel não achou, nem os seus companheiros, de comer aquela comida. Diz aqui que o chefe dos eunucos, que ele pôs outros nomes, né? Daniel pôs a Beltesazar, Ananias a Sadraque, e Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. E Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com aquela comida, porque ele sabia que aquela comida era oferecida aos deuses da Babilônia. E ele então conversou com o chefe dos eunucos e falou com ele que ele não queria comer daquela comida. E o chefe dos eunucos ficou preocupado. Até ele disse, no versículo 10 do capítulo 1, vocês vão encontrar. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor. O rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos. São vocês iguais, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Quer dizer, se vocês não comerem a comida que eu dou para os outros vão engordar, vão ficar fortes e vocês vão ficar abatidos. Porém, irmãos, Daniel deu a ele... Daniel era muito inteligente, irmãos, tinha sabedoria de Deus. Aí Daniel falou com ele, falou bem claro, que ele disse ao despenseiro, a quem servia a comida: experimenta então, no versículo 12, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo-se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer. Se o nosso parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, conforme vires, te hajas com os teus servos. Quer dizer, ele ia dar comida de legumes e ele ia observar. Se ele ficar assim, com semblantes corados, bonitos, ele deixaria comendo legumes. E Daniel fez isso por quê? Porque ele não queria se contaminar. Olha, irmãos, olha o exemplo que nós temos que seguir e muitas das vezes não seguimos. Mas hoje o Senhor está nos ensinando através desse estudo, irmão. Passaram então aqueles 10 dias. E o chefe dos eunucos, quando chegou lá, irmãos, observou que aqueles jovens, não é? Estavam com semblante, no versículo 15 vocês vão encontrar. Ele observou que os semblantes daqueles jovens estavam mais gordos do que os mancebos que comiam da porção do rei. Comendo legumes para não errar diante de Deus, não transgredir, eles estavam mais formosos, mais fortes. Isso é o temor de Deus que nós temos que ter dentro de nós, certo? Começando por aí, para nós entendermos quando Deus quer operar, como ele faz, irmão. Todavia, Daniel foi bem sucedido, o rei colocou ele como príncipe, como um dos príncipes, houve inveja, ciúmes, mas nós não vamos entrar nesse assunto, vamos diretamente ao assunto que Deus tem trazido para nós darmos uma pequena orientação e explicação, para demonstrar para vocês que todo o Velho Testamento ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos no capítulo 9 de Daniel, nós vamos ver então a oração de Daniel e as 70 semanas do Messias. Daniel ali então teve uma grande profecia ou revelação que se diz que Deus mostrou a ele, não é porque ele era um profeta, a respeito do Messias, irmãos. Vejamos que Daniel, ele era um judeu,
Ele também aguardava o Messias, mas ele não sabia que seria da forma que foi e como Deus mostrou para ele. Todavia, vejamos que, sendo ele um profeta, ele era um profeta temente a Deus. Era israelita, da linhagem real, como eu falei, né? Está escrito lá em capítulo 1 de Daniel, vamos voltar lá de novo. No versículo 3, está dizendo bem claro, ó. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Então Daniel, ele era de uma linhagem real já. E ali também, ele ocupou também uma linhagem real, como eu já disse. Ele já chegou ocupando uma linhagem real, porque aquilo que Deus escolhe, irmão, ninguém pode rejeitar. Tanto no começo, na sua chegada, o rei já colocou ele para ser escolhido, eles para ser escolhidos para trabalharem com o rei, comerem da comida do rei, embora não comeram, mas eles também eram da linhagem real, conforme diz capítulo 1, versículo 3. Certo, irmãos? E nós sabemos que tudo isso tinha que acontecer, irmãos, porque quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, conforme as profecias que haviam sido relatadas por Jeremias, foi aproximadamente no ano 605 a.C., no terceiro reinado do rei Joaquim, certo, irmãos? E ali então, rei Joaquim, que era rei de Judá, certo? Então foram sempre fiéis a Deus, esses companheiros, foram sempre homens de Deus. Chegou o momento que Deus então mostrou para ele o capítulo 9, que nós lemos aqui, que ele começou então a relatar a respeito desse capítulo, a qual nós vamos falar agora, mudando um pouquinho desse assunto para outro assunto, que é a essência da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós vamos falar das 70 semanas. E você pode me perguntar, o que é 70 semanas? Então nós vamos falar, as 70 semanas são uma profecia sobre o futuro de Jerusalém e a vinda do Messias. E o primeiro ponto, quando falamos de 70 semanas, nós logo lembramos de uma palavra judaica que chama Shabuá, no hebraico, certo? E também significa heptá, ou conjunto de 7 unidades. Se a minha língua não consegue pronunciar perfeitamente, é claro que não é, eu sou português, não consigo às vezes pronunciar perfeitamente. Todavia vocês estão entendendo. Então, heptá. Essa palavra heptá, ela significava um conjunto de 7 unidades. Presta atenção. Também traduzido como 7 semanas. Presta atenção, aqui fala das 70 semanas. Então essa palavra heptá, né, ela significava 7 unidades. Ou 7 semanas, certo, irmãos? Logo, vocês vão entender que não era, quando falava das 70 semanas, não falava de uma forma literal. Temos que compreender isso. Ou seja, conjunto de 7 itens também, ou de 7 coisas. Então a origem do nome 70 semanas também poderia ser entendido, irmãos, como 70 heptás. Quando lemos Daniel capítulo 9, nós já vamos entender isso. Não se deve achar que se trata semana de dias, mas como um conjunto de 7 anos que se perfaz em um total de 490 anos, porque 70 vezes 7 é 490. Entendeu, irmãos? A profecia de Daniel especifica que após os 483 anos e após a terminada de 62 semanas, nós já vamos entender, já sabemos que teriam sucedido as primeiras 7 semanas, a que na prática significava, aí que está, irmãos, o término de 69 semanas, que seria morto ou ungido. Quem é ungido? O Senhor Jesus Cristo. Então, entendemos que a 70ª ou 70 semanas
começou exatamente no início do ministério da vida pública do Senhor Jesus Cristo. Vejamos que é exatamente aquilo que Daniel havia profetizado, que estava se cumprindo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso ocorreu, o término, né, desse ponto ocorreu exatamente no ponto médio da 70ª, né, das 70 semanas, cumprindo literalmente a profecia de Daniel. Foi quando o Senhor Jesus foi crucificado. A sua crucificação ocorreu exatamente conforme Daniel havia profetizado, né? Porque ele disse que o ungido seria tirado. Quem é o ungido? Jesus Cristo. Ele foi morto, mas ele ressuscitou no 3º dia. Certo, irmãos? Por esse motivo, os judeus não aceitam, muitos deles, não vou dizer todos, porque existem judeus messiânicos, Daniel como um profeta. Eles têm Daniel apenas como um membro da corte, né? Como está escrito lá em 1 Daniel, versículo 3, um homem importante que foi levado cativo, mas quando chega nessa parte aqui, eles discordam totalmente. Sabe por que discordam? Porque aqui cumpriu literalmente quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, quando começou o seu ministério, até a sua paixão e morte e ressurreição, cumpriu as 70 semanas. Certo, irmãos? Mas eles, de toda forma, negaram o santo e o verdadeiro. Mas graças a Deus que nós aceitamos. Então, irmãos, até no judaísmo, os rabinos e outros que lá estudaram o rabinato, que são ortodoxos, eles têm Daniel, sim, reconhecem Daniel, mas não como um profeta mesmo. Porém, nós sabemos que ele era um profeta de Deus e era um profeta messiânico. Então, quando você fala das 70 semanas, você já está falando do ungido, que é Jesus Cristo, né? Você já está falando da crucificação, da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo. Considerando que, dentro das Sagradas Escrituras, toda a Bíblia aponta para a palavra, para o Senhor Jesus Cristo. Então não adianta ninguém dizer que o Velho Testamento não aponta, não. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Considerando a profecia de Daniel, podemos dizer então que Daniel foi um profeta messiânico. Ele falou, tudo que ele falou, não só ele, mas todos os demais profetas apontavam para Jesus Cristo, né? Falavam de Jesus Cristo. Determinavam, irmãos, tudo que foi determinado nas Escrituras, que foi escrito, que foi deixado para o nosso exemplo. Não existe nada, absolutamente nada, que venha contrariar as Escrituras com referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui nós podemos ver que no capítulo 9, versículo 26, né, nós vamos ler aqui. Eu vou ler aqui, ou melhor, capítulo 9, versículo 24, para cumprir o que nós estamos... Para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque a gente se embaraça um pouco. Então vamos ficar mais fácil aqui. 70 semanas serão... 9 de Daniel, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Glória ao nome do Senhor. As ruas
e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então realmente houve muita angústia, muita aflição, mas se cumpriu a palavra de Deus e nós estamos hoje, graças a Deus, aguardando, assim como o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, conforme a profecia de Daniel. Estamos aguardando a sua volta, o seu retorno, e assim como cumpriu o que está escrito aqui, que foi explicado, quero deixar claro a todos que se preparem, porque o que está escrito nesse santo livro, que é a bendita palavra de Deus, se cumprirá literalmente. Então, irmãos, vamos cada vez mais ficar firmes e aguardando que a volta do nosso amado Salvador Jesus Cristo não tardará. Por isso fica aqui um alerta. Leia as suas escrituras, creia na palavra de Deus e procure examinar, porque tudo que foi falado, que foi escrito pela boca dos seus santos profetas, está se cumprindo dia após dia. E hoje nós podemos dizer, para encerrar essa pregação, que estamos nas últimas páginas do livro. Estamos vivendo dias de apostasia, dias em que as denominações estão se afastando da verdadeira doutrina, do verdadeiro significado da salvação. Então você examinai aonde você está indo e procurai um lugar cristocêntrico para que você possa salvar a tua alma. Daniel viu cumprir. Nós estamos vendo cumprir. Daniel viu cumprir espiritualmente. Nós vamos ver cumprir. Se Deus nos der vida e nos der saúde, quem sabe poderemos estar mais próximos do que nós imaginamos. Mas mesmo assim, convém a nós pregarmos no tempo e fora do tempo. Deus abençoe a todos. Espero que meditem. Dou um conselho para que leiam mais as Escrituras, se aprofundem. E que Deus os abençoe e vos guarde, no nome amado de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Agora eu vou fazer uma pequena oração, pequena, mas não fraca, para todos vocês. Nosso Deus e nosso Pai eterno e amado, em nome de Jesus Cristo, nós gostaríamos de apresentar todos aqueles que vão ouvir este vídeo, que tu possa dar compreensão, entendimento e luz. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e recebe a nossa oração no reino da tua glória. Permita, Senhor, que nós estejamos atentos para aquele grande dia, para que no final da nossa jornada possamos herdar a coroa da vida eterna. Abençoa os nossos companheiros que pregam, que ensinam. Abençoa todos os nossos inscritos do nosso canal e que em tudo, Senhor, nós te agradecemos porque somos eternos devedores. Em nome de Jesus, o teu amado Filho, que vive para todo sempre. Amém e amém. Graça e paz seja com todos vós no amor de nosso Deus eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.